Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula de ciência. Eu espero que todos estejam bem, tá bom? Estou muito feliz por estar aqui novamente, a nossa terceira aula de ciências, turma. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos todos pegar o nosso livro, pegar nosso material didático, pegar marcador, pegar caderno, certo? Fazendo as anotações que a professora vai passar hoje, o novo slide, continuação do conteúdo, certo, turma? Então vamos lá, prestando bastante atenção na aula da professora, tá? E eu quero agradecer também aos responsáveis, à mamãe, por estar entrando em contato, estar ajudando também nesse momento, certo? Para poder termos mais aprendizado dos alunos, nós temos que trabalhar em conjunto. Eu estou muito feliz e eu agradeço aos responsáveis, tá bom? Vamos lá a mais uma aula de ciências. Olá, vamos lá a mais uma aula, prestando atenção na explicação da professora, que é muito importante. Hoje nós vamos dar continuidade à estratégia de sobrevivência. Lembra que a professora falou isso no slide, na aula anterior? Vamos dar um pouquinho de continuidade, dar continuidade a esse conteúdo também, tá? Então, turma, estratégia de sobrevivência. O que os animais, eles podem fazer para haver uma estratégia de sobrevivência do ambiente, assim como as plantas, animais, elas têm uma estratégia de sobrevivência. Aí, dentro dessa estratégia de sobrevivência, nós temos a seleção natural, né? Cada animal, ele vive conforme o habitat dele, não é verdade? Conforme o habitat dele, conforme a alimentação, né? O que interfere? Interfere sobre a biodiversidade do planeta. Há muitos fatores que interferem, não é verdade? Que influenciam sobre a sobrevivência dessa espécie em seus variados habitats, né? Então, quais seriam? Primeiramente, nós temos quantidade de água, que é muito importante, imensidade de luz, temperatura, composição do solo, não é verdade? Tudo isso, gente, é uma estratégia de sobrevivência. Aqui nessa imagem nós temos uma estratégia de sobrevivência de quem? De uma planta. Mas ela vive conforme o ambiente dela, o habitat dela. O cacto, né? Como vocês estão observando na imagem, o cacto é planta típica do ambiente seco. Mas para ele sobreviver nesses ambientes secos, o que eles têm? Olha a estratégia de sobrevivência. Ele tem a capacidade de armazenar água no interior de seu caule. Justamente por isso que os cactos, eles sobrevivem ao ambiente deles, esse ambiente seco, no deserto, justamente por isso que eles sobrevivem. É um exemplo de estratégia de sobrevivência. Assim mesmo os animais, cada animal ele sobrevive conforme o seu habitat. Você não vai pegar um animal que vive no frio, vai colocar ele numa região muito quente, ele vai sobreviver? Não vai sobreviver. Então, isso é estratégia de sobrevivência, a defesa, né? A camuflagem também é uma estratégia de sobrevivência, que nós vamos relatar, vamos falar sobre a camuflagem, para que serve a camuflagem. O mimetismo também é uma estratégia de sobrevivência dos animais. Cada animal, cada ser vivo tem uma estratégia de sobrevivência, certo? Vamos lá, continuando o nosso conteúdo. Então, olha só, os comportamentos de defesa, eles variam de espécie para outra espécie, mas normalmente eles são de contra-ataque, tá, gente? No caso, a camuflagem ou fuga, né? Um animal, ele copia o colorido do outro e forma de comportamento também para se defender. Aí eu já estou me referindo ao mimetismo, tá bom? Que ele copia, muitas vezes ele copia um colorido do outro para poder se defender, uma estratégia de sobrevivência contra o seu predador. Aqui eu estou fazendo um breve resumo que nós vamos relatar isso no decorrer do slide. Vamos lá? Pegando seu material e fazendo anotações, tá?
Aqui vamos falar um pouquinho da camuflagem. Lembra que a professora falou sobre a camuflagem, como é importante a camuflagem, para que serve a camuflagem, né? Então, olha só a camuflagem. Os organismos podem passar despercebido em algumas situações. Vamos analisar essa imagem? Olha só que nós temos o linguado, o bicho-pau, o porco-espinho. Cada um desses animais, eles têm uma estratégia de sobrevivência para poder sobreviver no meio ambiente deles, no habitat deles, certo? Então, olha só, o que seria a camuflagem? A camuflagem é uma forma de defesa em que um animal torna-se menos visível no ambiente onde ele vive. E dessa forma, ele evita que o predador consiga identificá-lo, tá? Então, é uma defesa dele. Além dessa função de defesa, a camuflagem ela pode ser de forma para obter alimento. Uma vez que escondido, esse predador ele pode conter e fazer esse alimento a sua presa, tá? Então, a camuflagem também, como vocês vão ver no próximo slide, ele serve ser baseado se mexe no meio das plantas, ele se camufla ali justamente para servir, para poder pegar o seu alimento, pegar a sua presa, tá bom? Olha só aqui, nós temos alguns tipos, né, de animais que eles estão o quê? Eles estão em camuflagem. Aqui nós temos o quê? Esse linguado. Esse linguado, ele vive no fundo vamos supor, do habitat dele. Quando ele se sente ameaçado, como é que ele fica? Ele se torna parecido com a areia, justamente para poder se defender, tá? Todo animal que se sente ameaçado, ele tem uma camuflagem. Tem animal que se finge de morto, tá? Tem animal que fica no meio das plantas, que se faz passar pela planta, né? Então, isso é um meio de camuflagem dele. Aqui nós temos o porco-espinho. O que acontece, professora, com esse porco-espinho? Qual seria a defesa dele? A camuflagem dele? Esse porco-espinho, como muita gente já conhece, qual é a estratégia de sobrevivência desse porco-espinho? Ele é conhecido no mundo, quando se sente ameaçado, esse bichinho aí, ele libera o quê? Ele fica com seus espinhos, aí ele se sente ameaçado, tá? Aí ele faz um barulho também para se afugentar, não é verdade? Contra o inimigo. Ele libera esses espinhos para poder o predador não chegar perto dele. Não dá aquele ataque, tá? Esse animal, ele acaba usando armas, né? Que seria para furar. Justamente por isso que o nome dele é porco-espinho. Mas ele usa esses espinhos quando ele se sente ameaçado, tá bom? Vamos lá falar um pouco do bicho-pau. Esse bicho-pau, ele é um inseto que ele parece um graveto, né? Ele se baseia, ele fica igual um graveto no meio de outros paus. Tem cerca de 2.000 espécies de bicho-pau. Olha só como tem muitos bicho-pau por aí, né? Embora eles existam em muitas partes do mundo, eles usam o quê? Uma camuflagem para se mesclar do ambiente, tá bom? Contra seus predadores. Eles são longos, como vocês estão vendo, eles são finos também. Eles podem ter mais de 30 centímetros de comprimento, tá bom? Então, isso seria a camuflagem. Ele se torna, assim, um graveto, igualmente, ou um tipo de um pauzinho que passa despercebido contra os predadores, tá? E como eu iniciei também falando do linguado, que a defesa dele, a camuflagem dele seria o quê? Seria se basear como se tornar no fundo do habitat dele, ele formar o quê? Ele formar um tipo areia, né? Para se defender contra os predadores. Tá bom, turma? Aqui vamos falar também da defesa. Quando eu falo defesa, eu tô falando camuflagem, né? Eu tô falando aqui do bicho-pau também, que eu já relatei para vocês. Olha só, todo mundo acompanhando.
Os animais que apresentam camuflagem, eles têm característica o quê? Eles têm características corporais que os tornam parecidos com o ambiente, tá? Em que vivem, na cor ou no aspecto também. Dessa forma, eles conseguem se esconder de possíveis predadores e suas presas. Então, é uma defesa deles, é uma defesa de cada animal, tá bom? Também nós temos essa segunda imagem aqui, que vocês estão vendo uma onça. Essa onça, ela está se camuflando para poder pegar seu alimento. Lembra que eu falei que a camuflagem também serve para poder o animal pegar os seus alimentos? Seria essa imagem, olha só. Há evidências que os animais que conseguem se camuflar melhor em ambientes em que vivem são menos predados, né? Portanto, eles vivem por mais tempo e conseguem deixar mais descendentes. Então, os animais, turmas, que conseguem se camuflar mais, que conseguem se defender contra os seus predadores, né? Então, o que acontece? Esses animais, eles sobrevivem mais, tá? Eles sobrevivem mais, que é uma estratégia de sobrevivência deles. Eles sobrevivem mais e eles conseguem deixar mais descendentes dele no meio ambiente, tá bom? Aqui vamos falar sobre o mimetismo, né? Que o mimetismo seria o quê? O mimetismo, ele é um tipo de adaptação. O que acontece? Ele é um tipo de adaptação em que um organismo, ele apresenta características que o deixam, né, parecido com o indivíduo de uma espécie diferente à sua, tá? Aqui vocês estão vendo, aqui nós temos uma cobra coral verdadeira, que é essa primeira imagem, que quando é a verdadeira, a cor dela é mais viva, né? É mais esse vermelho, é mais preto. E nós temos a cobra coral falsa, que a cor dela já é mais... Vocês estão vendo que esse vermelho é mais claro, no lugar do preto tem branco, né? Então essa é a falsa. Mas só que esses animais aí, eles vivem o quê? Eles se transformam em mimetismo para poder sobreviver, tá? No caso, a cobra coral falsa, ela se passa pela verdadeira, tá? Contra os ataques. Isso é uma forma de sobrevivência, tá? Olha só, essa imitação, ela pode ser de cor e de forma do corpo e até do comportamento, e ajuda os organismos a despistarem de seus predadores, tá bom? Então, justamente, ela se faz passar pela verdadeira para se despistar dos predadores dela, para poder sobreviver, tá? É um meio de mimetismo, tá? Olha, um dos mimetismos, o benefício é conseguido por apenas um dos organismos envolvidos. Isso acontece quando um ser inofensivo, ele imita um ser perigoso, tá? Como no caso das serpentes falsas corais, não venenosas e a venenosa, que tem uma relação de mimetismo com os corais verdadeiros venenosos. Então, foi o que eu acabei de falar. A inofensível, ela se faz passar pela venenosa, para ela se defender contra os predadores dela. Tá bom, turma? É uma forma de mimetismo, tá? Como vocês estão vendo na imagem. Agora, professora, aqui qual seria a diferença, né? Qual seria a diferença entre a camuflagem e o mimetismo? Qual seria? Me falem. Olha só, gente, a diferença entre a camuflagem e o mimetismo seria: o mimetismo, eles são espécies que apresentam característica, o que eu falei, semelhante a de uma espécie bem perigosa, tá? Bem perigosa, não é para esquecer isso. Esse caso, por exemplo, como eu falei para vocês, acabei de relatar, eu dei um exemplo da falsa cobra coral e a verdadeira, né? Elas fazem o que? Elas se passam. A inofensível, a falsa, ela se faz passar pela verdadeira. Então, é um meio de sobrevivência, é o mimetismo, tá bom? Isso seria a diferença. Já as espécies, olha só, já a camuflagem, né? A camuflagem, no entanto,
é o que percebemos que não é semelhança física e comportamental dessa espécie, e sim uma tentativa de se esconder do ambiente. Ela se camufla. A camuflagem, ela vai se camuflar, ela vai ficar parecido ao meio ambiente para poder sobreviver também, tá bom? Então essa seria a diferença, tá? O mimetismo é o animal que ele se passa a passar por um animal perigoso, né? E a camuflagem não, ela se faz passar como no meio ambiente, né? Para poder sobreviver também. Aqui nós temos o caso da borboleta coruja. Olha só a borboleta coruja. Ela também é um caso de mimetismo. Por quê, professora? Porque essa borboleta, gente, ela tá acontecendo o quê? Vocês estão observando que ela abriu as asinhas dela, então tem duas manchinhas. Essas duas manchas aqui, como vocês estão vendo na segunda imagem, parece um olho de quê? Um olho de coruja, né? Então, quando o predador vem, ele vai achar que é uma coruja, que é um animal grande. Ele vai poder atacar? Não, porque ele vai ficar um pouco apreensivo, então ele vai sair. Isso é uma forma de mimetismo dela. Ela está se passando contra um animal maior, de maior porte, tá bom? Isso seria um mimetismo da coruja borboleta, da borboleta coruja, tá bom? Aqui nós vamos lá para a página 9, pega um livro na página 9 acompanhando. Vamos falar da reprodução e alimentação, certo? A reprodução e alimentação, o que seria? Olha só, turma. Na reprodução, ela é importante. Aqui nós estamos falando vamos supor, eu estou falando da andorinha do mar, ártico, né? A reprodução é importante para a sobrevivência das espécies. Sem um mecanismo de reprodução, não seria possível aos seres vivos ocuparem o quê? A terra, né? Ao longo dos seus séculos. A reprodução é uma das características desses seres vivos, né? Então a reprodução é fundamental, mas na reprodução nós temos também a alimentação dentro, que nós vamos estar relatando. Então aqui, olha só, vamos falar um pouco dessa andorinha do mar ártico, né? Que ela voa muitos quilômetros, gente. Ela pesa mais ou menos menos de 100 gramas, né? Então eu coloquei essa segunda imagem aqui, olha, nesse mar ártico aqui, que essa setinha está em forma de quê? Está em forma de S. Mas por que esse em forma de S, professora? É como ela está voando, é como ela vai, ela não tem uma direção reta, tá? Ela não tem uma direção reta, olha só. Antigamente acreditava-se que as andorinhas do mar, elas voavam um pouco mais de 35 mil quilômetros para ir e voltar do Ártico até o quê? Até a Antártica, né? Mas estudos mais recentes, eles mostram que esse pássaro, na verdade, ele voa muito mais do que isso, tá bom, gente? Olha, o caminho que as andorinhas percorrem forma o quê? Forma um S, como tem aqui nessa imagem abaixo. Mas por que forma um S, professora? Porque ela vai em direção, ela não tem direção, ela vai em direção. Quem é que está levando essa andorinha? Essa andorinha, quem leva ela é o vento, é o ar que está levando ela. Então, por isso, justamente, que ela não tem direção, né? Olha, não importa que as andorinhas, não importa onde as andorinhas elas comecem suas viagens, elas nunca voam em direção reta. O desenho acima, como eu acabei de falar para vocês, o desenho acima está mostrando isso, porque mostra que o caminho que elas percorrem pelo Oceano Atlântico formam um S, tá? Mas por que as andorinhas viajam assim? Porque elas usam as correntes do ar, tá? Para quê? Para poupar a sua energia. Olha como elas são inteligentes, né? Então, gente, elas forma esse S, elas não têm aquela direção correta que elas estão indo, né? Elas usam o quê? A direção, elas usam o ar vai levando ela, o vento vai levando ela, né? Então, justamente, elas fazem isso para poder economizar a energia delas, né? Vamos lá? Então, a alimentação delas também, elas são muito ágeis, elas são muito
bem ágil mesmo na alimentação. Muitas vezes elas estão se alimentando no ar, elas se alimentam no ar, ou então quando elas vão para a terra, elas se alimentam de raízes, de sementes também, certo? A reprodução delas, quando elas vão se reproduzir, elas vão, justamente, elas voltam, né? Elas voltam para onde elas nasceram. Olha a curiosidade. A reprodução, elas vão se reproduzir aonde elas nasceram. E sempre os filhotes, quem cria os filhotes, professora? Os filhotes, quem cria são os machos. Os machos, né, eles criam esses filhotes até 2 a 3 anos, aí depois, quando eles estão numa vida adulta, é que eles são liberados para poder percorrer a sua vida sozinho, tá bom? Vamos lá? Aqui vamos falar um pouco da reprodução, certo? A reprodução e alimentação, mas de quem, professora? Dos sapos, das rãs, das pererecas, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho dessa reprodução, gente, dos anfíbios, né? Dos anfíbios. Olha só, a reprodução, os anfíbios, né? Eles são representados por sapos, quem mais? Sapos, rãs, pererecas, né? Então, entre outros, a maioria dessas espécies vivem uma parte na água e outra parte na terra firme. Esses ovos desses sapos, né, são protegidos por uma cascadura. Eles perdem água com facilidade. Por isso, eles precisam ficar todo o tempo bem úmidos. E também na sobrevivência deles, né, gente? Por isso, justamente, que é na água, né, que nós temos essa imagem de ovos gelatinosos, né, de ovos gelatinosos. E também nós temos como seria a reprodução deles, esse amplexo no momento da reprodução, né? Esse amplexo no momento da reprodução, como é que o macho, ele vai chamar a atenção da fêmea? Através da música. Ele faz uma zoada, um som muito alto para poder chamar a fêmea, não é verdade? Para poder chamar a fêmea. Nisso, gente, ele fica próximo da onde? Ele fica próximo das águas, justamente para poder acontecer esse amplexo no momento da reprodução, já está próximo das águas e ele libera ele libera todos esses ovos, tá bom? Próximo das águas. Olha só, a reprodução dos sapos, deixa eu só falar para vocês, a reprodução dos sapos inicia quando o macho, ele canta bem alto, né, para atrair a fêmea, né? Em algumas espécies, essa fêmea esconde o macho com um canto forte. O canto guia a fêmea até o seu encontro, tá? Que geralmente ele fica o quê? Fica em ambientes próximos das águas, como eu falei para vocês, necessário para sua reprodução, tá? Então, quando eles estão juntos, o macho, ele abraça a fêmea, como vocês estão vendo nesse amplexo no momento, o macho, ele vai abraçar a fêmea, que é um ato de quê? De amplexo no momento de reprodução, tá bom? Aí, no caso, ocorre que os gametas, eles são liberados aonde? São liberados na água. Nesse caso, os sapos, eles utilizam o que? A fecundação externa. Isso seria, gente, um meio de reprodução deles, né? A reprodução deles é externa, tá? Aqui nós temos, eu mostrei para vocês essas imagens, isso é até um meio também de sobrevivência desses animais, correto? Para poder sobreviver, né? No ambiente deles. Vamos lá, mais uma imagem? Aqui nós temos algumas características dos anfíbios. Eles são ectotérmicos, né? Eles dependem parcialmente do meio aquático, visto que eles precisam de quê? Da água para evitar a dessecação da pele e para a postura dos seus ovos também. Na maioria dos adultos, a respiração deles é cutânea. O que seria, professora, essa respiração cutânea? A respiração cutânea é que eles respiram diretamente através da pele, tá bom? Então, quando fala de respiração cutânea, você já vai saber. A respiração, ela é feita pela pele, tá?
Aqui vamos falar um pouco da manutenção e temperatura. O que seria manutenção e temperatura? Aí nós vamos falar um pouco da lei da sobrevivência, né? Da seleção natural. Olha só, aqui eu coloquei essa imagem para vocês de um elefante marinho que ele tem uma espessa camada de gordura subcutânea. Quando eu falo uma espessa camada de gordura, que ele é bem forte, né? Tem bastante bastante gordura subcutânea para poder sobreviver. Isso vai ajudar na temperatura corporal desse animal, tá bom? Olha, os animais, eles vivem em regiões muito frias ou muito quentes. Tem adaptações para manutenção de temperatura corporal. Essas características estão relacionadas à anatomia do corpo e o seu funcionamento, tá? Então, o que ajuda? Peguem lá na página 10, crianças, acompanhando comigo. Olha só, ajuda que esse animal, essa pele grossa dele, vai ajudar na temperatura corporal dele. Ele não vai sentir tanto frio, porque vai ajudar na temperatura. Olha só, muitos animais vivem em ambientes como frio extremos, tem essa camada de gordura embaixo da pele, tá? Essa gordura age como isolante térmico, dificultando a perda do calor e gerado pelo corpo ao ambiente. Então, essa gordura subcutânea vai ajudar muito eles também. Aí, olha só, aqui nós temos os animais que têm penas e pelos, eles também agem como isolante térmico, tá? Dificultando a perda do calor. Isso porque eles têm uma camada de ar e esse ar dificulta o que? As trocas do calor com o ambiente, porque entre eles há uma camada desse ar. Quanto mais espessa a camada de pelos, maior a proteção contra esse frio. Então aqui nós temos o gato, né? Esse gato siberiano, né? Quando ele está com frio, o que acontece? Ele apresenta longos pelos e no frio ele consegue ficar todo eriçado. Ele fica todo eriçado, os pelozinhos ficam todos para cima. Por quê? Porque para acumular o quê? Para poder o ar entrar. Então isso seria uma manutenção de todos os animais, né? De todos os animais, meio de sobrevivência dele contra o frio e também contra o calor. Olha só, esse elefante marinho, o que ele é? Esses animais, eles são bastante curiosos, né? Por quê? Porque eles armazenam muita gordura. Eles armazenam muita gordura enquanto eles estão nos oceanos. Eles, para sobreviver no inverno, eles permanecem. Quando eles vão para a terra, eles vão entrar em hibernação. Eles hibernam, né? Então, o elefante marinho, eles hibernam. Por quê? Porque durante o verão todo, eles se alimentam, né? Muitos animais se alimentam, ficam bem fortes. Aí, quando chega no inverno, o que acontece? A maioria dos animais, eles vão hibernar, eles entram em hibernação. O que seria hibernação, professora? Hibernação seria uma capacidade que algumas espécies, elas possuem, que lhe permite passar o inverno sem ter que se preocupar com a comida. Por quê? Porque tem uma camada muito grande, né? Esses animais, eles armazenaram muito alimento. Tem uma camada de gordura, tecidos adiposos, bastante para poder suprir todas essas necessidades, tá bom? Então, durante esse processo, o que vai acontecer? Durante esse processo, a temperatura corporal, ela se reduz até no nível mais baixo. E, ao mesmo tempo, acontece com a frequência respiratória também. Muitos animais, eles ficam parecidos um animal, ele fica parecido como um morto, né, gente? Mas eles não estão mortos, não. É só um meio de hibernação. Aqui nós temos também, vamos falar do elefante africano, né? Que tem adaptação do seu clima muito quente. E as girafas, né? Olha só, os animais que vivem em clima muito quente, como em muitas regiões da África, eles apresentam o quê? Uma série de adaptações que ajudam a evitar
o superaquecimento do seu corpo. Aqui eu tenho um exemplo das girafas, que elas têm o quê? O pescoço e as pernas muito grandes, que isso facilita o que? A circulação da troca do ar nesses ambientes quentes. E o elefante africano, o que seria a adaptação dele nesse ambiente? Para que serve essa orelha dele tão grande, né, gente? Essa orelha dele serve para poder abanar e a circulação do sangue poder circular também, né, no seu corpo, e ajuda ele a se refrescar nessa África que é tão quente. Então serve para isso, né? Isso seria um meio também dele sobreviver no ambiente dele, tá bom? Então, turma, nós vamos ficando por aqui. Eu vou já passar uma atividade para vocês, tá? Acompanhando e fazendo a correção comigo, ok? Olá, alunos. Vamos lá? A mais uma atividade, tá? Atividade do que a professora acabou de explicar. Pegue o livro de vocês, o livro didático, tá, turma? Livro didático, não esquecendo. Na página 11, como vocês estão vendo na imagem, tá? Essa atividade abaixo, página 11. Vamos lá? Todos com seu material, acompanhando comigo a leitura, tá bom? Nessa primeira questão, turma, tá falando o quê? Tá pedindo para você observar a imagem. A seguir, você vai... A seguir, você consegue identificar o quê? Que o ser vivo na foto, que seria o quê? Um polvo. Os polvos apresentam diversas células pigmentadas, denominadas cromatóforos, tá? Que podem mudar de cor e de acordo com o ambiente. Isso nos ajuda a se proteger dos predadores e a capturar também a sua presa, conforme o que foi falado no conteúdo. A letra A está pedindo para você responder. Qual é a estratégia de sobrevivência apresentada pelo polvo? Você vai justificar sua resposta abaixo, certo? A letra B. A letra B está falando qual é a importância dessa estratégia. Aí você vai responder. Aí agora nós vamos para a página 12. Vamos lá na página 12? Todo mundo prestando atenção, tá? Olha aqui. A página 12, a segunda questão. Todo mundo prestando atenção aqui, ó. Todo mundo lendo, acompanhando no livro, tá? A segunda questão tá falando o quê? Você vai ler a frase, deixa eu chamar bem a atenção de vocês aqui. Tá aqui, tá. Todo mundo acompanhando. Leia a frase, a seguir marque C para camuflagem e M para mimetismo. Aqui nós temos a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Você vai ler e você vai colocar C se for camuflagem ou se for M se for mimetismo, da letra A até a letra E. A segunda questão, vocês estão vendo esse texto. Você vai ler o texto e em sequência, faça o que se pede. Você vai ler o texto. Aí depois vai marcar e em sequência você vai ler a letra A. Que estratégia de sobrevivência é usada pela lagartixa que está nesse texto? Aí você vai colocar lá qual é a estratégia de sobrevivência dela. Letra B. Complemente a resposta anterior, grifando o texto e explicando de tal estratégia. O que você vai ler? O que você vai fazer? Você vai grifar, gente, no seu texto, qual seria a estratégia dela, o que ela utilizou como estratégia. Você vai grifar no texto, tá? Essa letra B, grifar, e você vai passar para o seu caderno, para a letra B, beleza? Vamos lá, letra C. A letra C está falando, a estratégia mencionada no texto, ela é utilizada por animais, até mesmo por plantas em diferentes situações. Assinale a imagem que representa um exemplo da mesma estratégia que foi feita, o quê? Que foi usada a lagartixa lá no texto. Aí você vai marcar uma alternativa, que vocês têm 3 imagens aqui. Aí qual foi a estratégia da lagartixa no texto? Aí você vai marcar a letra C, tá bom? Agora vamos lá para a página 13. Página 13 do livro de atividade, tá, turma? Tá aqui a página 13. Deixa a professora puxar mais um pouquinho aqui. Vamos lá? Todos acompanhando comigo, tá? A quarta questão tá falando o quê?
Todo mundo lendo. Os organismos estão adaptados ao ambiente em que vivem. Assim, ao observarmos as características dos seres vivos, é possível ter uma ideia de como é o local que habitam. O cacto, por exemplo, tem suas folhas modificadas em espinhos, o que reduz a perda de água por evaporação. Os espinhos também protegem a planta da ação de ambientes que poderiam usá-lo como alimento. Além disso, ele tem raízes longas que auxiliam na captação de água em locais mais profundos do solo, tá? Assim, pelas informações que acabou de ler sobre o cacto, crie uma legenda que descreva as características de seu habitat. Qual seria, turma, o habitat do cacto? Qual é o meio de sobrevivência dessa planta? Aí você vai colocar lá embaixo, tá? Quinta questão. Cada fêmea de uma determinada espécie de bacalhau do Atlântico produz mais de 5 milhões de ovos. Porém, cerca de 99% dos filhotes, em seu primeiro mês de vida, servem de alimento para outros animais aquáticos. Letra A. Qual é a estratégia de sobrevivência desse bacalhau? Qual seria, gente, a estratégia de sobrevivência dele para poder ele pôr esses ovos, para poder nenhum predador se alimentar dele? Qual seria a sobrevivência? Aí vocês vão lá, vocês vão colocar qual seria a sobrevivência dele. Eu acho que a sobrevivência dele seria o quê? A produção seria o quê? A produção, a estratégia dele. A produção, ele coloca mais de quantos ovos? Só pela pergunta vocês tiram. Ele coloca mais de 5 milhões de ovos. É muito ovos mesmo. Então, para que tudo isso? Justamente que vai ter predador que vai se alimentar. Então, só que eles não vão se alimentar de todos esses 5 milhões de ovos, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai se alimentar, o predador vai lá, se alimenta dos ovos do bacalhau, só que ainda vai ter sobreviventes nisso. Tá, isso seria o quê? Eu já tô dando a resposta para você, tá bom? Letra B. Por que os animais com fecundação externa, como o bacalhau e os sapos, há uma produção de ovos tão numerosos? Eu acabei de falar, tá? Justamente a produção deles é uma quantidade muito grande para poder acontecer o quê? Para poder acontecer uma sobrevivência dessas espécies, tá? A sexta questão. Nós, seres humanos, também temos estratégia de enfrentar determinadas condições. Em dias muito quentes, o que acontece? É comum que a produção de suor aumente. Isso porque, ao evaporar, o suor refresca o nosso corpo. Nos dias gelados de inverno, é comum que os nossos pelos... O que acontece com nossos pelos? Eles ficam oriçados, não é verdade? Abaixo você vai fazer o quê? Sobre esse tema, marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Aqui nós temos da letra A até a letra E. O que você acha que é verdadeira, coloca num parêntese. O que você acha que é falsa, coloca num parêntese. Tá bom, gente? Então, a nossa atividade fica da página 11 à página 13, ok? Qualquer dúvida, professora, não entendi, entre em contato com a professora. Respondendo essa atividade, mandem logo para o privado da professora, que a professora irá corrigir com vocês. Eu irei corrigir com vocês, tá bom? Eu estou aguardando. Qualquer dúvida, só é entrar, tá bom? Boas atividades e fazendo as atividades e mandando logo para mim, tá bom? Que eu quero corrigir.